no alojamento já era o teste, né? Para ele poder viver missões, porque ali ele estava com pessoas de vários estados, diversas culturas. Isso é verdade. Né? Ali ele já estava sendo forjado por Deus para viver nesse campo missionário que ele faz hoje. É um trabalho muito lindo. E assim, o seu semblante se transforma quando você fala de Jesus. Você não percebe, mas assim, o brilho do seu olho muda. E eu espero que você nunca perca isso. Saiu do campo de futebol para o campo missionário. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Meu nome é Emerson Nery e eu tô sempre ao lado da minha princesa. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elaine Nery e hoje estamos aqui acompanhados da Sofia. Olá, pessoal, tudo bom? E também um convidado muito especial, Gabriel. Voltou, hein, Gabriel? Voltei. Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? É isso aí, o Gabriel teve no nosso episódio número 3. Cara, prazerzão ter você aqui, tá? Gabriel, deixa eu só dar um recadinho aqui pro pessoal. Pessoal, o podcast Eu Sou um Milagre é um programa de testemunhos. Aqui você encontra histórias de superação, histórias de pessoas que superaram ali algum momento difícil na vida e serve para edificar a tua fé, tá? Antes da gente começar, eu tenho um recadinho para você. Oi, Emerson. Oi, pessoal de casa. Hoje eu vim falar da Rosilo. A Rosilo é uma marca de cosméticos. Nós temos 2 linhas de perfume. O Estações, que ele é um perfume feminino, é uma fragrância floral, bem frutal, gourmandizada. E nós temos uma linha unissex, masculino e feminino, que é o Mergulhe. Ele é uma fragrância bem fresca. A durabilidade desses produtos é no mínimo de 8 horas. Para adquirir os nossos perfumes, utilize o QR Code que está na tela ou entre em nosso Instagram, o link está na bio. O Instagram é @userose.lo. Já voltamos! E aí, Biel? E aí, cara, muito bom, cara, ter você aqui. Obrigado aí de ter aceitado retornar, né? Prazer, sempre um prazer. Mas vamos, pra quem não assistiu o episódio 3 lá, quando você nasceu, a tua família, ela tava onde? Morava onde? Eu nasci em Osasco, mas a minha família é de Carapicuíba, né? Eu sempre morei nessa região. Aí, quando eu tinha por volta de 12 anos, a gente se mudou pra Barueri, mas sempre foi nesse entorno aqui, na zona oeste da Grande São Paulo, né? Sempre foi aqui. Entendi. E você estudava onde, Gabriel? Eu estudei no colégio Objetivo de Carapicuíba, Status. Estudei por um tempo ali, Lembra da galera lá ou não? Lembro. Esses dias eu reencontrei um pessoal, inclusive tem um deles que eu estudei muito tempo, que ele tá congregando agora na Delphi com a gente. Também, é? Tá sendo bem especial também. Quem é o cara? É o João, Teruel. Eu fiquei um bom período sem vê-lo, né? E eu lembro que um dia ele me chamou, me ligou, falando que precisava da igreja e tal, se eu tava congregando em alguma, que ele queria ir. E eu acho que isso é até a importância do nosso testemunho, né? Porque eu não sei o real motivo dele ter me chamado, mas eu creio que talvez eu dando um bom testemunho foi o caminho, né? Ele poderia ter chamado muitas outras pessoas, né? Ido pra muitas outras vertentes, mas ele me ligou, falou se tinha culto. Eu lembro que eu tava chegando em casa e eu abrindo o cadeado do portão pra guardar o carro, cansado. E ele mandou uma mensagem pra mim. Pô, Gabriel, precisava na igreja e tal, vai ter culto hoje? Aí eu falei, vai, você vai? Aí eu abri no cadeado, você vai? Aí eu assim, eu vou. Aí eu já entrei no carro de novo e fui pra igreja, né? E foi importante. Depois ele foi no nosso acampamento, né, de jovens depois, e a gente já consolidou ele lá na igreja. Sim, e a sua família toda é cristã? Qual a sua origem? Não, na verdade, quem congrega mesmo, frequenta a igreja, são meus avós por parte de pai, né? Os pais do meu pai. A família do meu pai, assim, eles são evangélicos, frequentam a igreja e tudo mais, né? Eu cresci, eu passei um bom tempo. Meus pais trabalhavam muito quando eu era pequeno, então eu costumo dizer que eu passava mais tempo com os meus avós do que com os meus pais, até os meus 7, 8 anos ali, né, que eles trabalhavam bastante e tudo mais. Eu ia pra escola, já saía da escola, ficava com meus avós a tarde inteira, eles me pegavam só à noite, né, e eu cresci nessa atmosfera da minha avó, né, eles são bem pentecostais, né, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, então, tipo assim, é bem raiz, né, a cultura deles, né, então eu cresci nesse meio, né, aprendi muito com eles sobre isso. E o meu pai, eles acreditam em Deus, mas eles não frequentam uma denominação, uma igreja, né, eles não abordam isso, mas eles acreditam em Deus, né. Minha mãe sempre me ensinou a orar também, desde pequeno,
Mas igreja mesmo, raiz evangélica, são os meus avós por parte de pai, né? E a minha tia, irmã da minha mãe. São essas pessoas que... E a primeira igreja que você frequentou, qual que era? Então, vamos lá. Quando eu ia quando eu era pequeno na igreja dos meus avós, mas só que eu não gostava muito. Porque por ser uma cultura mais rígida, eu era muito pequeno, não tinha muita noção. Então, eu achava que tudo era uma gritaria, que o louvor era chato. Minha avó botava eu no banco, senta aí, entendeu? Já olhava aquele olhar, tipo assim, senta aqui, né? Meu avô já... Então eu tinha que ficar quietinho. Eu não gostava, ficava correndo. E quando eu passei a ficar mais tempo com os meus pais, né, que realmente a gente conseguiu se estruturar, eu conseguia ficar mais com eles, nesse tempo eu parei de frequentar a igreja, né, porque os meus pais eles nunca foram um dia constantemente, então eu parei de frequentar a igreja. E eu passei esse período sem ir, sempre acreditei em Deus, sempre orei, né, mas eu não tinha uma raiz, nunca tinha declarado, confessado a Jesus, né, nunca tinha me batizado, passado por esse processo. Você estava convencido ainda, não estava convertido. Isso. Bem isso. Eu acreditava porque minha mãe falava, eu via muito minha avó falando, filha, eu tô orando por você, a avó ora por você, a avó ora por você. Então eu acreditava em Deus, mas não tinha mergulhado realmente, não tinha entendido o que era isso. Então até os meus 14 anos eu nunca tinha ido numa igreja por minha vontade. Sim. Por minha vontade, né? Pode continuar? Pode, é que eu fico fazendo um paralelo aí com a Sofia. Você, antes dos 14, você já teve vontade de ir na igreja mesmo? Não. Eu ia meio que obrigada também, porque um tempo da minha vida, os meus pais iam trabalhar, meu pai e a minha mãe iam trabalhar, e eu ficava na casa dos meus avós. E aí eles só me pegavam de noite. Então, muitas vezes eu também fui pra igreja forçado. E minha avó, tipo, fica quieta, ou vai ir lá pro cultinho das crianças. Eu não queria ir, queria ficar só com ela. Aí o forçado também limpa. É isso aí. Mas foi isso que... E aí, com 14 anos, você teve a vontade de ir e você foi em qual igreja? Na verdade, foi um processo. Com 14 anos foi quando eu saí de casa. Eu fui jogar bola no Internacional em Porto Alegre. Né? Eu sempre gostei muito de futebol e aí chegou nos 14 anos eu recebi uma proposta para poder ir para lá e morar no alojamento do clube, né? Mas você já participava de peneiras, alguma coisa do tipo? Sim, eu participava, mas tipo assim, o Internacional foi um patamar diferente na minha vida, né? Pra quem joga futebol entende que é um clube grande. Sim. A gente chama como uns clubes grandes, né? Clube de Série A, clube que tem uma estrutura diferente, né? E esses clubes, eles têm uma procura muito grande. Eu lembro que quando eu passei, foi um período de 9 meses no clube. Nesse tempo que eu fiquei lá, toda segunda-feira chegava 30, 40, 50 meninos que já tinham passado por um processo seletivo na cidade deles. Então, tipo, esses 40, 50 era uma seleção de, sei lá, uns 200 mil jovens pelo estado do Brasil. Então o pessoal te encontrou aqui? E te levou pra lá? Sim, eu tava jogando na Brasilândia. Você foi indicado, assim? Isso, eu tava jogando na Brasilândia era como uma avaliação, mas não era pra minha idade, eu era o mais novo. Eu lembro que na época eu tinha 13 anos ainda, eu não podia sair de casa, né? Só pode alojar com 14. E como era longe, eu só poderia ir quando eu tivesse 14 pra poder alojar, porque não compensava pra minha família, enfim, né? E como eu não ia certo, eu ia, mas tipo assim, eu poderia assinar o contrato, um contrato de formação, ou poderia voltar pra casa. Eu ia ficar um tempo em avaliação dentro do clube, então não compensaria pra minha família ir e tudo mais, né, enfim. Certo. E aí eu tava jogando esse futebol na Brasilândia e tudo mais, e aí eu nem era pra mim jogar. Aí meu pai falou, leva a chuteira. Meu pai, ele sempre fazia isso, ele fazia as coisas por trás, tipo assim, nem me avisava, né. Só que ele sabia não causar ansiedade. Ele sabia que eu ia ficar nervoso, porque, tipo, era meninos bem mais velhos, tipo, 15, 17, que estavam fazendo aquela avaliação. Eu tinha 13. Então, tipo, eu ia ficar nervoso, com certeza. Sim, claro. Aí chegou na hora lá, o meu pai já tinha conversado com um cara lá, minha mãe também, ele já tinha conversado com a mulher também. E aí eles me chamaram. Vem jogar aqui e tal, a gente vai te colocar no time 10 minutos só. E naquele dia foi a mão de Deus, eu joguei muito bem, aí... Qual posição era a sua? Eu jogava de volante. De volante, cara? Segundo volante. É mesmo? Sim. E aí eu joguei muito bem, o cara lá, ele me olhou e falou, cara, terminou o jogo lá, ele falou, olha, a peneira que todo mundo senta, eles escolhem, né, eu gostei do nome e tal. Ele falou, eu gostei de um nome aqui, né, de 2 nomes, eu e meu amigo, a gente tinha 13 anos na época, os únicos mais novos. Pensa a revolta dos meninos mais velhos. Ele falou, a gente gostou de vocês dois. E nem era pra você ter jogado. Não, a gente gostou de vocês dois, aí eles direcionaram. Eles iam direcionar pro Internacional e meu amigo eles direcionaram pra outro clube, né? E eu fui pra lá.
Aí minha mãe chorou, né? Ah, normal, né, cara? Imagina como é que não fica. Sim, porque foi a primeira experiência, 14 anos saindo de casa, né? E aí foi criado pela avó. Então, você era muito bem acolhido na família. Aí você chega num ambiente assim, que você não conhece muito bem e tal, o ambiente de futebol, às vezes tem uma panelinha e tal. Sempre, né? E aí, como é que você foi acolhido lá, cara? Você estranhou muito a integração lá? Foi nessa história que Deus entra, nesse meio caminho que Deus entra na minha vida, que eu falo de vez, assim, né? Até me emociono quando eu começo a falar, porque eu cheguei no clube e realmente era muito difícil pra mim, né? Eu contei esse testemunho no último podcast que eu vi, né? Sobre a mala, né? Sobre o menino que pegou a mala e que eu vi algo diferente nele. E foi nesse momento onde eu via algo diferente nele e eu me via muito sozinho, né? Eu não me via mais como em casa, com meus amigos. Eu via eu com meninos de todo o Brasil, de todo mundo, que eu não conhecia, que eu não tinha uma conexão, e era cada um por si, né? Como você falou, as panelinhas, eu era um menino novo chegando pra roubar a posição de alguém lá dentro, né? Então, teve esse bloqueio, e eu não estava acostumado com uma cobrança tão intensa com essa idade, né? E eu lembro que quando eu comecei a me deparar com essa cobrança, né? Tem que dar resultado, senão vai pra casa. Eu entrei em colapso, eu surtei, eu chorava, tinha um cantinho meu lá em cima, na arquibancada do CT, né? Da Morada dos Quero-Queros, que eu chorava sempre lá em cima, quietinho. Nossa, entrava em desespero, eu falava assim, meu Deus, tem que ir pra casa. Só que ao mesmo tempo era meu sonho, eu falava, não vou, eu vou continuar, né? E aí eu vi esse menino sempre feliz. E eu falei, cara, o que ele tem? Eu preciso ter o que esse menino tem. Ele falou, vamos comigo na igreja? Ele sempre me chamava. Nesse dia eu falei, cara, eu vou. E aí eu fui, né? Eu lembro que era uma igreja bem menor que essa sala aqui, eu acho. Bem menor, tipo, cabia 10 pessoas. E foi lá que eu me... Então ele era de lá, de Porto Alegre? Não, ele é carioca. Mas ele já conhecia a igreja? Mas ele tava no clube há mais tempo, ele era 2001, ele era 2 anos mais velho que eu. Ele tava no clube há mais tempo, então ele já conhecia a igreja, era pertinho, a igreja era igreja de bairro, né? Perto de onde a gente ficava alojado, né? E eu comecei a frequentar com ele, né? Aí foi nessa igrejinha que eu aceitei Jesus e comecei a... Top, né? Eu falo que eu nunca... Se alguém falar pra mim que eu aceitei a Deus por causa de placa, por causa de denominação, é mentira. Porque eu aceitei Jesus numa igreja que tinha eu, meu amigo, e um senhorzinho que já tava levantando a mão e Deus puxando já. E o pastor lá na frente. Foi bem isso. Cara, e como é que chama esse menino aí? Você lembra? O Thiaguinho. Nunca me esqueço, não tem como. Mas nunca mais vocês tiveram contato? Ou você de vez em quando ainda fala com ele? Então, a gente se falou por um tempo. Eu lembro que durante a pandemia a gente até abriu algumas lives pra fazer leitura bíblica com os jogadores, né? Que legal. Dos clubes do Brasil, que você acaba pegando contato, né? E a gente fez por um tempo, né? Ultimamente eu me distanciei dele, a gente vem se falando pouco durante esse tempo, porque acho que as vidas seguem rumos, né? Mas acho que a gratidão e a honra nunca falta na minha vida. Sempre quando eu posso, eu menciono ele, e sempre quando a gente manda mensagem, alguma coisa que eu vejo, eu comento. E aí, como você tá? Onde você treinava era o mesmo espaço, assim, dos profissionais ou não? Era perto? Você conseguia visualizar os caras ou não tinha contato nenhum? Não, o nosso CT, ele ficava em Alvorada, né? É uma outra cidade. É uma outra cidade. O CT dos profissionais ficava na frente do estádio, lá no Beira-Rio, né? Então, os profissionais, quando eles estavam em lesão, iam fazer tratamento, era tudo no CT, normalmente. Então, alguns iam pra lá. Né? Então, acabei vendo alguns, né? Você tá passando pelo clube, você vê uma outra aqui, outra ali, né? Mas a gente não treinava no mesmo lugar, né? E aí, como que seguiu sua carreira? Então, vamos lá. Sua breve carreira. Vamos lá. Aí eu cheguei no Internacional com 14 anos, né? Aí lá eu tive esse encontro com Deus, né? A minha avó ela sempre fala, Deus só te levou pra lá pra você começar a ir pra igreja. Minha avó fala assim, teve um propósito, né? Eu aprendi muita coisa, acho que eu amadureci bastante com esse processo, né? Tive que amadurecer, não tem jeito, né? E aí, depois de 9 meses, eu fui mandado embora do Internacional, né? O clube me dispensou porque eu não tava mantendo uma constância, enfim. Né? Só que quando você sai de um clube grande, você acaba tendo uma bagagem boa pra entrar em outros menores, né? Sim. E aí até diferente de treinamento, né? Sim. E aí eu tinha um pessoal que cuidava de mim na época, o empresário, né? E ele me levou pra um clube de Santa Catarina, chamado Guarani de Palhoça, que joga a Série B do Catarinense no profissional. E quando eu cheguei lá, a gente tava jogando a Série A do Sub-15, né? Eu cheguei com 15, a gente tava jogando a Série A do Sub-15 na época.
né? Então eu cheguei lá, tive a oportunidade de jogar contra alguns times legais também, Avaí, Criciúma, Figueirense, esses times dando assim, a vida lá. nesse jogo. Dando a vida. E eu fiquei, nesse clube eu fiquei 1 ano e 6 meses, eu fiquei mais tempo lá. Eu saí do Internacional, fiquei tipo 1 mês em casa e já fui pra lá. Né? Eu peguei o finalzinho do catarinense, né? E como foi lidar com essas culturas diferentes? Porque é bem diferente, né? O pessoal do Sul, mesmo a proximidade de São Paulo e Sudeste, a cultura é bem diferente. Bem diferente. Tudo é diferente, né? Eu lembro que o chimarrão, o bar, o tchê, as palavras, né? Eu tive que passar por uma adaptação, o próprio jeito deles, né? Diferente do nosso. A gente é bem abraço, caloroso, né? Eles são um pouco mais fechados, né? Mas é um povo muito legal, muito aceptivo, né? Também, eles recebem bem as pessoas, né? Mas sempre existe, né? Sempre existe. Eu acho que até por isso que hoje eu falo que eu consigo me adaptar bem às culturas, né? Às pessoas, aos sotaques, aos idiomas. Você já estava sendo preparado, né? Porque você vai se preparando. Você não encontra só gente do Brasil, né? Porque você vai para um clube que o clube está situado na região do Rio Grande do Sul. Mas os atletas tem de todo lugar. Eu lembro que no meu alojamento acho que o que menos tinha era gente do Sul. Menos tinha. Tinha gente do Amazonas, Maranhão, Pará, São Paulo tinha bastante, Rio de Janeiro tinha bastante, então é do Brasil inteiro, de fora do país também tinha, então você vai às culturas, né? Entendi. E aí você foi pra algum outro time e por que você parou de jogar? Eu tava porque você tinha uma habilidade, cara, você passou, ninguém ficou 1 ano e meio num time, clube, né, sem ter uma habilidade, sem mostrar um bom trabalho. Então, eu joguei esse 1 ano e 6 meses no Guarani. Lá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja, né? A primeira coisa, eu falei, cara, tem que ir atrás de uma igreja, preciso. E lá nessa igreja eu me batizei, né? Na igreja, no clube lá em Santa Catarina eu me batizei. E depois de 1 ano e 6 meses eu acabei sendo mandado embora também do Guarani, né? Eu passei por um processo dentro do clube onde eu me lesionei, tive uma lesão bem grave, eu rompi o ligamento do tornozelo e fraturei também o mesmo, né? Então, eu tava um bom tempo longe de casa, então minha cabeça também tava... Né? Futebol é muito mentalidade, né? Eu tava passando por um processo difícil, né? Eu acabei saindo do Guarani, né? E eu voltei para São Paulo. Estando em São Paulo, eu fui jogar em outro clube, né? Um clube de Osasco. A gente migrava, treinava na região ali, né? Meio de Osasco e tudo mais. E aí eu treinando nesse clube, né? Passei um tempo, tava bem também no clube, tava vindo de uma crescente boa, né? Eu acabei em um jogo me fraturando. Eu quebrei a minha coluna em três ossos, assim. Ô, louco, mano. Como isso? Eu subi pra disputar a bola com o menino, ele fez a cama de gato, né? E a gente tava jogando um campo que ele era muito duro, né? Ele era um campo sintético, mas não tinha muita borracha. Então, eu não sei se eu também já estava... Desgastado. Já tinha um certo desgaste no meu osso, depois o médico falou. Mas isso meio que foi o start, né? Mas em que local, isso. Mais ou menos, assim, no meio? Foi na L5 e na L1. Eu fraturei 2 aqui embaixo, né? No último, na coluna, na última vértebra, assim, né? E um aqui em cima. Cara, é risco de ficar paraplégico, né? Sim, risco, né? O médico falou pra mim que se fosse um pouquinho mais forte, talvez se eu continuasse insistindo mais, poderia ser que... Eu continuei insistindo, mesmo com a coluna quebrada. Meu Deus, esse deu trabalho pro anjo. Esse deu trabalho pro anjo. Tem gente que duvida quando eu falo, mas, tipo, eu terminei de jogar uma partida com o osso fraturado ainda. Eu tava com muita dor, obviamente, né? Eu não tava rendendo bem, mas eu não conseguia andar direito, né? Só que eu joguei, porque não era... Eu não sei dizer, não é o osso em si. Era uma, tipo a cartilagem. Não era nem a cartilagem, é que tem a coluna e tem uns ossos que ficam... Tipo, eu não sei se é a vértebra, eu não sou médico, né? Eu não sou médico, então eu não sei. Né? Eu não sei especificar. Aqui todo mundo é TI, filho. Então. Mas enfim, eu fraturei esses 2 ossos, eles escorregaram, né? Eu tive acho que uma doença, pode-se dizer assim, chamada espondilolistese, acho que fala assim, que é quando o osso ele escorrega, né? E meus ossos eles escorregaram para baixo na minha coluna, os 2. O do meio cicatrizou, o de baixo não, ele escorregou e aí eu sentia dores constantes nesses ossos de baixo, né? E por isso, a princípio vai ficar 3 meses, né? Eu lembro quando eu cheguei no hospital,
eu joguei esse jogo, voltei pra casa, eu achei que era, tipo, porque a minha família, ela vinha de tem uns problemas na coluna e tudo mais. E eu já tinha, em Santa Catarina eu tinha travado por conta do ciático. Eu travei. Um dia eu acordei lá no clube, eu travei. Ainda bem que a fisioterapia era perto. Muito novo, muito novo. Então eu achei que era isso. Tipo, o fisioterapeuta, ele foi lá no quarto, ele fez aquela massagem com o cotovelo, né? Nossa, que dor. E aí soltou e tudo mais. Então eu achei que era isso. Eu falei, tô sentindo dor aqui embaixo, então deve ser a mesma coisa. E aí eu voltei pra casa, dormi normal. No outro dia, quando eu fui acordar, na hora que eu levantei, que eu fui abaixar, eu falei, nossa, tá difícil, tem algo diferente aqui, não tá normal não. Eu nunca fui muito, eu sempre fui forte pra dor. Tipo, eu não era aquela pessoa que ficava, ai, tá doendo, não. Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, tá diferente, tá doendo mais do que ontem, eu acho que a gente precisa ir no médico, vamos fazer um raio-x, né, só pra desencargo. Quando eu cheguei, fiz o raio-x, quando eu cheguei, o médico falou, abaixa. Eu não consegui abaixar muito, mas abaixava um pouco. Vira. Ele falou, acho que é o ciático. O que eu falei? Ele falou, acho que é o ciático. Eu falei, eu posso virar médico já, né? Tô graduado já nisso. Já tô sabendo. E aí ele falou, vamos fazer um raio-x só por desencargo. Na hora que saiu o resultado do raio-x, ele olhava pro raio-x, ele olhava pra mim. Olhava pro raio-x, ele olhava pra mim. Falei, o que foi, doutor? Eu acho que deu alguma coisa errada no seu exame. Mas eu acho que foi o exame, não foi você. Porque você tá bem. Vamos fazer um atomo. O exame não correspondia com... Porque o exame tava constando uma fratura. Tava constando 3 fraturas. No exame tava constando uma fratura. Né? De cima ele tinha visto. E ele falou, acho que tá errado, né? Porque o menino acho que deve tá andando, tá bem aí, né? Tipo, tá com dor, mas não tá nada demais. Ele falou, vamos fazer uma tomografia, só pra ter certeza. Na tomografia não constou só constou 3 fraturas na coluna. Meu Deus. Aí o médico falou, você não sai daqui sem um colete de ferro. Você não sai. Eu fiquei lá esperando. Minha mãe teve... E que ano foi isso? Isso foi hoje a gente tá em 23, foi em 20. Agora, recente? Recente. Eu tenho 20, eu parei de jogar bola com 17 para 18. Eu vou fazer 20 agora. Cara, e você, assim, você vê um propósito em ter essa carreira interrompida? Com certeza. Eu acho que se não fosse isso, eu não... Com Deus eu não estaria, se posso dizer, como eu estou hoje, né? Eu lembro que quando eu fraturei, era pra mim ficar 3 meses, na princípio era 3 meses com colete, depois eu tiraria, passou os 3 meses, o osso de cima calcificou, e os de baixo não, tipo, eles continuavam lá, né, no exame dava que tinha uma abertura ainda, e o médico foi me dando mais um, e tipo, eu já fui entrando, minha mente já foi entrando em parafuso, né, porque... E durante a pandemia, como é que foi esse tratamento? Porque foi tudo muito difícil, foi. Pra quem não tinha doença pulmonar, sim. Cancelou a maioria dos tratamentos. Como é que foi nessa época? Então, minha família não tem convênio, então eu fiz tudo pelo hospital público, né? E até foi por conta disso, talvez, que demorou pra mim ter o resultado esse resultado de que estava fraturado mesmo, de que era algo que ia se estender por mais anos, talvez, possivelmente, né? E aí passou esse tempo, esses 3 meses não calcificou os de baixo, e aí eles foram prolongando. E eu entrando em crise, quase entrei em depressão comigo, porque eu treinava de manhã, de tarde, de noite. Futebol era a minha vida. Querendo não, tem uma liberação de substância, qual é a substância da endorfina? Dopamina. Eu acordava futebol, à tarde futebol, à noite dormia pensando em futebol. Eu gostava tanto de futebol que eu estudava sobre, então eu não só treinava, como quando eu não estava treinando, eu estava estudando sobre futebol, né, para poder melhorar até desenvolver dentro de campo. Eu sempre tive a consciência que eu não era o Neymar, eu era alguém dedicado e comprometido, então eu tinha que ser melhor do que alguém de alguma forma, né, que se fosse no cognitivo que seja assim. Então eu sempre buscava estudar, aprender mais sobre a parte mais conceitual do esporte também, além de treinar, né? Então quando eu parei foi um choque pra mim, pro meu corpo, né, também sofreu muito isso, e pra minha cabeça também, né, que começou a ficar difícil. E aí nesse período eu comecei a entrar em conflito com Deus, né, só chorava, ficava triste e tudo mais, porque eu não conseguia tirar o colete, e aí foi indo, e eu recebi uma amiga minha, a Dani, né? Não sei se ela vai ouvir isso em algum momento. Vocês até conhecem a Danizinha da igreja, uma loirinha, baixinha? Acho que você conhece. Ela tava em missões pela Dunamis Farm, né? E ela ficou lá um tempo, ficou 1 ano lá na farm. Ah, tá, diaconia? Tá. Eu sei quem é. E aí ela voltou, ela chegou pra mim lá na igreja com um valor, falando assim, olha, Deus mandou te dar isso e um link. Pra você se inscrever nisso aqui, e esse é o dinheiro.
né? Eu não tinha todo o dinheiro, tipo, era acho que 1.700 pra ficar uma semana lá. Eu não tinha isso do nada, né? Eu falei assim, Deus tá maluco, né? Tipo assim, eu tinha aceitado Jesus. Deus não é gente. Eu tinha aceitado Jesus, eu tinha me batizado, mas eu não vivi uma vida de imersão com Deus, né? Então quando eu recebi isso, eu falei assim, coisa de farm, Dunamis Farm. Que é isso? Que é isso? Eu falei, R$1.700, falei, tá louco. E a minha mãe falou, filho, sei lá, né? Você não tá fazendo muita coisa, né? Não tava mesmo, eu tava deitado, né? Não podia. E aí, nesse tempo, eu fui falar, cara, eu vou falar com as pessoas. Tipo, eu não vou forçar, eu só vou comentar. Se elas me abençoarem, faltava pouco. Se elas me abençoarem, tipo, completar o que falta, eu vou, né? Sei lá. E aí, acho que foi a primeira oferta que eu fui atrás, né? Tipo, eu conversei com as pessoas, elas prontamente mandaram oferta pra mim, tipo, nem hesitaram. Eu falei, acho que é Deus mesmo, né? Tenho dinheiro, agora não tem desculpa. E eu fui. Fui pra essa farm, né? Do Dunamis Farm. Na época eu não conhecia, né? Não tinha dimensão do tamanho. A princípio ia passar uma semana. E aí, quando eu cheguei lá, primeiras 3 horas que eu tava lá, uma pessoa já me pegou, já falou, olha, Deus tem chamado com você vai ser um evangelista, e é isso, você vai viajar as nações, e aí foi dia após dia, uma pessoa ia um dia uma, outro dia outra, vai fazer missões, vai ser missionário, vai viajar o mundo, vai falar de Jesus, um dia, pessoas totalmente diferentes falando a mesma coisa pra mim, e eu falei, cara, ou eu tô maluco, ou elas estão malucas, ou Deus tá maluco, tem 3 vertentes aqui, eu preciso descobrir qual que tá errado. E assim, pelo que você tá contando, foi muito rápido, porque você tá numa fase de conflito. Aí chega essa pessoa, te abençoa e, tipo, nesse período passa o quê? 1, 2 meses? Que ela me abençoou e eu fui? Entre o seu conflito e tá lá dentro desse núcleo, foi uns 3 meses. Uns 3 meses, olha que loucura, né? Foi uns 3 meses, minha vida mudou de ponta cabeça. Eu tava achando que ia viajar o mundo pra jogar bola, em 3 meses já tava pensando que ia viajar Já tinha gente falando, você vai viajar o mundo pra falar de Jesus. Tipo, foi totalmente o inverso pra mim, sabe? E foi muito isso, e lá dentro eu fui muito confrontado nisso. Lá é um lugar que você vive muito sobrenatural, né? É um ambiente onde eu costumo dizer que as pessoas fazem o ambiente, né? A forma como você se entrega, a forma como você adora, cria o ambiente que você tá. Então, lá você tem, sei lá, uma média de 300 pessoas que estão buscando a mesma coisa, que acordam, a mesma coisa que eu fazia com o futebol, eu comecei a fazer com a Bíblia. Né? Eu acordava jogando bola, à tarde bola, de noite estudando, eu acordava lendo a Bíblia, à tarde eu estava estudando sobre a Bíblia, à noite eu estava lendo a Bíblia, falando com Deus constantemente. Então você vive algo muito diferente, é literalmente o espiritual palpável, né? Experiências únicas você vive em lugares marca assim, mesmo, né? Marca a sua vida. Lá foi divisor de águas da minha vida. Lá foi. E ela é associada a alguma igreja específica ou um conjunto de igrejas? A Dunamis, ela faz parte da Zion, né? Ah, sim. A Já ouvi falar. Já ouviu falar? Já. A Dunamis é o ministério da Zion, né? Acho que eu posso colocar assim. E eles têm aí o Theo Hayashi, que é o líder da Zion, né? O pastor de lá. Ele tem essa visão de criar uma universidade cristã, né? Então ele abriu a Dunamis com esse intuito, a Dunamis Farm, de criar esse intuito, uma universidade cristã futuramente, né? Então ele vem abordando, lá você tem vários cursos, lá você tem tanto escolas missionárias, como escolas da Bíblia, como mini cursos teológicos, enfim, você tem várias áreas lá e é muito, muito especial. Inclusive o Major tá indo pra lá agora. Tá indo, né? E ardeu no seu coração aí, Sofia? Deu, né? Porque eu também tenho essa parte, assim, desse chamado de ser missionário e ir para as nações falar de Jesus. Então, eu já vivi algumas experiências e eu sei que a gente viveu também com o pessoal, com a Jocum, que um dia eles foram lá na igreja onde eu frequentava, lá na Wesleyana, e faziam um treinamento, e eu vivi um dia com eles e foi intenso, foi uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, o que a gente viveu lá. Então, ir para Dunamis também é um dos meus sonhos, porque eu vi você, o Christopher, o Major ainda agora, então tem uma galera, a Dani, tem uma galera lá da igreja que já foi lá. Então, é muito louco isso, porque Deus une os propósitos também. Então,
tá aqui com você, eu sei que não é à toa, porque tem um propósito. Me dá mais vontade de ir ouvindo você contar suas experiências. Já manda o link aí que eu Já vou despachar. Já manda o link, já despacha. Vou despachar a sua filha. Quando eu te conheci foi através dos brigadeiros. Quando entrou Então, os brigadeiros nossa, na você sua não vida? sabe, você não Porque, sabe. meu Deus, que delícia! Eu fiquei parado. Eu sempre tive uma cabeça muito acelerada, né? Assim, não conseguia ficar parado. Acho que por conta do próprio futebol, que eu já cresci nessa rotina, quando eu fiquei parado nesse tempo, eu comecei a fazer brigadeiro pra vender. Não pra missão, pra vender, tipo, vender na rua. Eu vi um vídeo de uma menina que ela vendia trufa, tipo, em um dia ela fez R$1.000. Eu falei assim, mano, não é possível. Eu falei, você é louco, eu tô perdendo dinheiro. Eu falei, eu tô ficando louco. A rua tá aqui, o brigadeiro tá aqui. Eu nunca tive vergonha, né? Então eu lembro que eu chamei minha tia, que tava desempregada na época. Ela tem uma mão muito boa, ela que faz brigadeiros, inclusive. Né? A Fabi? Não, Juliana o nome dela. Essa Fabi já Já encomendar, já. Por que você não faz? Porque eu né? experimentei os caldos, né? Essa família não, minha tia Fabi aí também tudo- cozinha muito bem, muito bem. E aí minha tia Ju, ela sempre mexeu com doce, né? Sempre teve a mão muito boa pra doce e tudo mais. Eu falei, tia, por que você acha de fazer uns brigadeiros e eu vendo? Fica 50 meu e 50 seu. Aí ela, vamos fazer. Tipo, no primeiro dia eu fiz acho 40 brigadeiros, vendi em 10 minutos na rua. Sabe, eu saí, tipo, ia batendo nos comércios, ó, brigadeiro, tudo mais, vendendo. E aí eu comecei a vender. E aí vocês conheceram os brigadeiros por conta da missão. Porque na época eu recebi essas palavras, aí eu voltei da Dunamis. Era pra ficar uma semana, eu acabei ficando 15 dias, eu voltei. E aí tem um curso da Jocum, que chama ETED, né? Na Dunamis eles chamam de DTS, que é o mesmo termo, só que em inglês, né? Que é uma escola de treinamento e discipulado, né? Pra preparar você pra viver esse sobrenatural, essas coisas que você busca, né, em Deus. E aí eu recebi vários chamados pra fazer esse curso, vários chamados. Pra você fazer isso, pra você fazer isso. Só que o curso tinha um custo muito alto, né? Tipo assim, pra minha realidade era totalmente fora do comum. Eu lembro que pra mim fazer inscrição que a princípio eu não ia pra Jocum, ia pra Dunamis. Pra mim fazer inscrição na Dunamis, só os 3 primeiros meses era 8.500. Então, tipo assim, eu não tinha esse dinheiro. E eu falei assim, de novo, ou as pessoas estão malucas, ou eu tô maluco, ou Deus tá maluco. Eu falei, uma das 3 vertentes, porque não é possível. Como que eu vou arrumar R$8.500 sei lá, naquele tempo em um mês, tipo, sabe? Porque eu procrastinei também. Eu recebi a palavra, mas aí eu comecei a vender os brigadeiros, comecei a ganhar dinheiro, eu falei, não vou. Eu comecei a ganhar bastante dinheiro. Depois eu tava com 4 funcionários. Olha só. Eu peguei mais 2 meninos pra vender na rua, em outros lugares. E aí a gente começou a fazer tanto que a gente teve que contratar uma menina pra ajudar minha tia a fazer na semana. Então a gente vendia bastante, né? Bastante nesse sentido. Então foi bem legal, assim, né? Enquanto você toma uma aguinha aí, ó, eu vou deixar o pessoal com mais um recadinho dos nossos parceiros. Eu tô aqui hoje para falar da KL Flex para vocês. Eles trabalham com energias japonesas exclusivas como o Fi-Power, o Ion Balls e o MFP. E é uma tecnologia capaz de cuidar de todo o seu corpo. E eles têm diversos produtos, desde o bracelete até os colchões. Mas, principalmente, um dos produtos que fez a nossa vida ser transformada foi o purificador de água. Procura o Kleber e procura a Luciana. O QR Code vai estar na tela aí para você. Pessoal, eu tô aqui agora para falar da Moriá Artigos Cristãos. Olha, a Moriá é top no fornecimento de tudo para a sua Santa Ceia. O cálice, que acompanha também o pãozinho, e também a caixa para transporte, que evita o tombamento. Também fornece o óleo da unção e é tudo de primeiríssima qualidade. Você, pastor, líder de célula, não deixe de contratar a Moriá. O QR Code está aqui na tela. Já estamos de volta. Eita, rapaz, então você era o cara do brigadeiro. Eu era o cara de brigadeiro. Fazia tradicional. Fazia de ninho, fazia de paçoca, fazia de... Meu Deus, Deus é bom mesmo, né, cara? Quando ele toca no coração de uma pessoa, ele transforma um jogador de futebol num vendedor de brigadeiro. Mas tudo por um propósito, né? Sim, e você conseguiu ir? Consegui. Aí Deus me deu essa estratégia. Vende o brigadeiro na igreja, pra arrecadar o dinheiro pra ir. Comecei a vender. Aí o brigadeiro não tinha valor, era uma oferta. Então aquilo ali foi a terra de Deus, porque deu tipo pra um mês eu arrecadar muito, né? E eu lembro que até no dia que faltava, as vagas tinham sido preenchidas e eu não tinha conseguido o dinheiro todo. Eu tava com 7.200, eu acho. 7.300 eu tava, exatamente. Eu tava com 7.300. E
eu precisava de 8.500 e lá não tinha brecha, entendeu? Tipo assim, eu não consegui. 100%. Eu não consegui, tinham pessoas que tinham conseguido, pagaram. Eu fiquei de fora. E aí eu sentei na minha cama. Falei assim, Deus tava maluco, eu acho, porque ele falou que eu ia. Eu tô agora com 7 mil reais na conta. De pessoas, muitas que eu nem conheço. E as vagas fecharam. Eu não posso ir. O cara falou, não, você não tem como você ir agora. Entendeu? Se você quiser só metade do ano que vem. E agora, Deus? E aí? O que o senhor quer falar? Não tô entendendo. Entrei em surto, né? E aí eu fui um último dia pra igreja. Falei assim, não, vou um último dia. Aí eu levei os brigadeiros. Aí naquele dia eu recebi uma oferta. Do que faltava, do Carlos Ribas. Ele fez uma oferta pra mim. Ele tava na igreja aquele dia. Foi bem forte também esse testemunho. Pode contar? Não. Pode. Eu tava Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Eu tava lá vendendo os brigadeiros. Nesse dia eu acho que eu vendi uns 2. Acho que deu só pra ele não ser bonzinho, tipo assim, comigo. Só pra não deixar você sem vender nenhum, meu filho. Eu vou vender uns 2 assim pra você, né? E aí vendi esses 2 brigadeiros. E acabou que eu não vendi o resto. Eu falei assim, eu tava R$1.200. Falei, não consegui. Não vou. Acho que eu entendi errado, tô ouvindo a voz errada, né? E aí eu tava indo embora já. Uma menina lá da lojinha da Cassiane, ela chegou pra mim, tipo, me deu R$2, uma nota de R$2 na mão. Falou, essa é uma oferta do pastor, R$4, 2 de 2. Essa é uma oferta do pastor Carlos Ribas. Ele tá dando. Depois eu fui descobrir que nem era uma oferta dele, que era um troco que tinha sobrado, e ela foi lá, e eu tava ali, o Carlos Ribas, ele tava ali na loja da Cassiane, da pastora, né? E aí eu estava olhando, tipo, cara, tinha alguma coisa falando pra mim, vai lá. E eu não fui, eu falei, cara, não vou. E aí essa menina veio. Eu descobri que era um troco, e ela, tipo, sentiu de lá e falou que era uma oferta dele. No que ela falou que era uma oferta dele, eu fui atrás dele. Eu falei, pastor, quando as pessoas ofertam na minha vida, ganham um brigadeiro. Eu queria te agradecer e queria te abençoar com não te abençoar, mas te honrar com brigadeiro. Sim. Né? Aí ele veio vindo comigo, andando. Tipo, ele veio me acompanhando. Ele falou, você vai fazer missão? Eu falei, vou, pastor, vou pra Dunamis, né? Na época, a Dunamis tinha um curso da Jocum dentro, então. Certo. Eu vou pra lá, vou fazer e tal. Deus me direcionou. Ele falou, quanto falta? Aí eu falei, falta 1.200. E aí eu toquei até aí. Ele perguntou, você falou, né, cara? Soltei, né? E aí ele falou, e aí ele começou a mexer no celular, ele falou, que negócio é esse de limite de transferência de Pix? Mostrou pra mulher dele. Eu falei, pô, ele tá querendo... Tá fazendo mais que 10. Faz isso comigo não, mas é mais do que R$10. Meu coração não tá pronto pra isso essas horas. Nessa altura do campeonato, já chorei, já tô desesperado. Aí quando a benção vem, a gente ainda duvida. Você já até pensa assim, não é possível. Ou ele tá fazendo muito e não tem dinheiro, entendeu? Perdão. Ou ele tá fazendo e não tem dinheiro, sei lá. Aí ele falou assim, olha, eu tô fazendo R$1.000 da minha conta e 200 da conta da minha igreja. Se o problema era 1.200, não é mais. Pode fazer missão. Meu Deus. E aí calhou de, tipo, o filho dele também ia pra Jocum naquela época. Eu lembro quando ele veio na igreja, ele falou. Então calhou de que era na mesma época. E ele abençoou e eu, tipo... Aí eu tinha o dinheiro. O problema não era mais 8.500. Eu tinha. Falei, pô... Vai ter que abrir a vaga agora. Deus me deu dinheiro, ele vai abrir a vaga. É isso aí. Né? Fiz minha mala no dia da viagem do ônibus, fiz a mala. De fé mesmo, com a fé. Não tinha vaga, eu só fiz minha mala. E eu ia pra lá, pra onde o ônibus ia sair com todo mundo. Eu falei, eu vou. Deus me deu dinheiro, cara. Eu nunca tinha visto em espécie tanto dinheiro assim na minha mão, tipo assim, né? Na minha conta. Eu falei, não, Deus me deu dinheiro, eu vou. Certeza, né? Não tinha dúvida. E aí o ônibus foi e eu fiquei. Meu Deus, como assim, cara? O ônibus foi e eu fiquei. Não o e-mail sem anexo. O ônibus foi e o Gabriel ficou. E eu falei assim, agora? Aí eu surtei de vez. Eu já não era muito forte na fé assim com Deus, então eu falei, eu vou largar isso. Não vou mais ser cristão, essa coisa é coisa pra doido, é maluco. Já me falaram, bem que meus amigos falaram essa coisa de doido, não vou, né? E eu falei, Deus, não vou. E aí eu liguei pra Dani, que tinha começado lá atrás. Eu falei, isso tudo é culpa sua, tadinha da Dani. Ela viu tanto de mim aquele dia. Falei, Dani, isso é culpa sua. Eu tava quietinho no meu canto. Você foi atrás de mim. E na época a Dani, ela tava servindo numa base da Jocum. Ela fez o curso na Farm, ela foi pra Jocum servir numa base em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Né? No Parque Mambucaba. E ela tava de obreira lá, servindo. Eu liguei pra ela surtando, tal, tadinha. E aí ela falou pra mim, quem sabe não é pra você vir pra cá, ora? Aí eu orei. Aí na verdade eu nem orei.
Eu falei assim, eu olhei, na hora que eu desliguei pra ela, minha conta tava aberta, assim. Falei assim, eu vi os 8 mil na minha conta, eu vi minha mala feita na minha frente, já tava desfazendo, jogando tudo pro alto, já tava surtando. Uma de filho rebelde mesmo, sabe? Eu vi minha mala feita na minha frente, eu falei, cara, eu tenho a palavra, eu tenho o dinheiro, eu tenho a mala. Tem que ir, sabe? Inclusive, isso é algo que eu vejo que falta muito, né? Nos jovens de hoje, né? Nas pessoas no geral, né? Essa ousadia, né? Eu tenho um exemplo muito forte na minha vida que foi o Giliard, né? Que foi um dos nossos professores, que ele fala que ele nunca recebeu uma palavra. Nunca um anjo veio pra ele e falou, vai fazer missão. Ele já viajou pra não sei quantos países, mais de 20 países, já rodou o mundo. Ele pregou no Descende, né? Eu tava assistindo ele ministrar no Descende, não sei se vocês sabem no Descende, tava no Morumbi, tava lá no palco, né? Ele tem um testemunho muito forte, ele começou na Jocum também com 18 anos, e ele fala, ninguém me falou, eu li na Bíblia, Mateus 28, Marcos 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho, eu larguei, juntei minhas coisas e fui. Já veio a ordem, então, tipo assim, você tem a palavra, então basta fazer. O que você contou, eu não sei porquê, mas quando você falou, veio muito claro assim na minha mente. Uma coisa que aconteceu comigo há um mês atrás. Não é aquela surpresa ainda, tá? Ainda não? Não. Eita, é um mistério. Ansiedade. O que acontece? Eu fui fazer um trabalho num lugar e como eu tava fazendo uma vistoria, eu não olho o celular. E quando eu entrei no carro, eu vi que eu tava em segurança, assim, né? Eu peguei e comecei a ver as mensagens. Sim. E veio dois meninos. Vieram dois meninos. Assim, com 10 anos e outro com 6 anos. E eles pediram pra eu comprar... me pediram dinheiro. Aí eu falei assim, mas pra que você quer o dinheiro? Ah, pra eu comprar um salgado. Eu falei assim, mas onde tem uma lanchonete aqui? Ela falou, tem ali na esquina. Eu falei, então vai indo lá, o tio vai manobrar o carro, para lá e eu compro salgado pra você. Pra não dar o dinheiro. Aí ele ainda falou assim, eu posso levar meu pai? Aí eu falei, eita, cadê teu pai? Tá ali. Eu falei, pode chamar seu pai. Aí, mas eu posso levar mais um? Aí eu falei, tá, tudo bem. Quantos vocês estão? Nós estamos em 4. Eu falei, não, tudo bem, pode ir lá. Quando a gente tava entrando no restaurante, na lanchonete, tinha um desenho, um cartaz de um prato, assim, de macarrão. Mano, o prato tava muito bonito na foto, né? E aí ele falou, tio, pode ser esse aqui? Eu falei, pode. Deus abençoe pra gente abençoar, né, irmão? Falei, pode. Aí eu falei assim, então vê... Pedi lá os marmitex lá, né? E aí o cara falou, o grande serve 2 pessoas. Eu falei, então vê 2 do grande. Ele leva. Eu falei assim, eu vou comprar 2 marmitex grandes, você leva, e aí como vocês 4. Beleza, o cara demorou uns 5 minutos pra fazer o marmitex lá do macarrão e tal, né? Sim. Cara, quando eu pego o macarrão na mão, cadê os meninos? Sumiram. E o macarrão, ele tá... Eu tô com um propósito que eu tô fazendo de 1 ano e o macarrão tinha um dos alimentos que eu não tô comendo. Eu falei, não dá nem pra eu comer. Aí eu peguei e mandei mensagem. Falei, Helene, não, eu te liguei, né? Falei, Helene, aconteceu isso. Ela falou, isso aí é pra alguém. Não é pra eles, não era pra eles. E aí E nem pra você, porque você nem pra poder comer o que tinha lá. E aí, cara, eu fui vindo atento, né? Olhando. E aí, quando eu cheguei na avenida, eu olhei no alto, tinha 2 rapazes mexendo assim, tipo, como se fosse sucata, sabe? Eu falei, é isso aí. Isso é pra eles. E aí tinha um retorno, tudo certo. Tudo bonitinho. Então, assim, o que eu quero fazer esse paralelo com a história que você tá contando? Eu tava a 1 minuto de estar no lugar que eu achava que eu ia. Quando eu fui fazer esse retorno, veio uma moça com um sorriso, assim, vendendo bala. Eu falei, é ela. E aí eu lembro que eu tinha orado. Eu falei, pai, eu quero entregar isso para quem pediu. Sabe, para quem fez uma oração pedindo. Sim. E na hora que eu cheguei, assim, ela veio vender bala. Eu falei assim, você já almoçou? Ela falou, não, moço. Eu falei assim, quem tá com você? Tá eu e meu pai. Eu perguntei, então isso aqui é para vocês. Então, assim, o que fica dessa história? Da minha história e da sua história? Você tava a 1 minuto de achar que Deus tinha uma coisa para você. Sim. E na verdade era outra. Então a fé, a certeza nunca é aquela. Você pode estar 1 minuto da sua certeza, mas não é o que Deus tem para você. Exatamente. Né? E aí como foi a sua continuidade lá na Jocum? Não, foi muito aí foi incrível, né? Eu vivi muita experiência marcante, né? Nossa, marcou minha vida. Você conhecer alguma galera da Jocum é realmente diferente. Eu costumo dizer que eu acordava Bíblia e dormia 10 horas de Bíblia. Então, você acaba vivendo uma imersão com Deus.
lá eu acho que lá eu aprendi a amar Jesus, sabe? Lá eu entendi realmente o que eu tinha que fazer, por que eu nasci, né? Por que eu fui criado, para conhecer a Deus, sabe? Lá eu entendi que a complexidade que eu tinha sido ensinado sobre o evangelho desde pequeno era algo muito mais simples, né? Que Deus queria que nós conhecêssemos ele e que através desse conhecimento, através dessa geração de intimidade, nós faríamos obras maiores do que ele fez, né? Mas tudo estava voltado ao conhecer. Não tem como. Eu lembro que Deus me confrontou uma vez, né? Quando a gente estava fazendo evangelismo, eu travava muito. E eu falei, Deus, eles não travam, né? Eles falam bem e tal. Logo no início, né? Porque eles ensinam uma técnica, né? Técnica dos 5 dedos, né? Tipo, criação, queda, para você lembrar na hora que você tá conversando, né? Até chegar no final, né? Na salvação das pessoas e tudo mais. E eu lembro que isso não funcionava pra mim, porque eu ficava preso e ninguém aceitava Jesus. O pessoal ficava tipo, nossa, mó chato. Até pra mim tava chato, né? E até pra mim, esse negócio tá chato. Eu começava a falar, nossa, tá chato. E eu lembro que um dia eu entrei no meu quarto, né? E eu falei com Deus. Eu falei assim, Deus, e aí? Como faz isso aí, né? E o pessoal falava com tanta naturalidade, alguns, assim. Eu falei, como que faz isso? E aí ele falou pra mim assim, fala tipo, porque a gente tinha um tempo. Você não consegue ter muita atenção de uma pessoa na rua, porque a gente fazia evangelismo na rua. A gente saía pra andar, caminhar, abordava alguém, indo pro trabalho, voltando do trabalho no ônibus. E tipo, ali você tem 5 minutos, 10 minutos, às vezes mais, às vezes menos, pra falar pra pessoa. Eu falei, Deus, como que eu vou falar em 5 minutos sobre Jesus pra alguém? Isso é ilógico, não tem como. Eu demorei um tempão pra entender que isso era bom pra mim. Como que aquela pessoa vai entender em 5 minutos? E aí Deus falou pra mim, me fala da sua mãe em 5 minutos. Me faz amar a sua mãe em 5 minutos. Uau. E eu comecei a falar, me fala do seu irmão em 5 minutos. Me fala do seu pai em 5 minutos. Me faz amar eles em 5 minutos. Eu lembro que eu comecei a falar em 5 minutos. Tipo, foi muito rápido. E nem deu 5. Eu marquei no relógio. Terminou antes de 5. Eu já tava emocionado. E Deus falou assim, eu já amava eles, mas eu amo um pouquinho mais agora porque você tá falando. Né? Eu senti muito aquilo no meu coração. E Deus falou pra mim assim, sabe qual é o problema? Você não tem como falar de alguém que você não conhece. Então você tá tentando falar de mim, sendo que você não me conhece ainda. Você ainda não buscou ter um relacionamento comigo. Porque eu caí de paraquedas em missão. Eu caí de paraquedas. Lá todo mundo tinha vivido um propósito, todo mundo tinha uma caminhada, uma história que fez eles pararem ali. Alguns tinham nascido, outros não. Tinha um contexto. Tinha gente também que tava de paraquedas, mas tipo assim, paraquedas que eu falo de cru. De não ter, tipo, eu tinha que aprender tudo, sabe? As pessoas falavam coisas básicas que eu não sabia, entendeu? E eu lembro que muitas discussões eu ficava de fora sobre a Bíblia porque eu não tinha nem conhecimento pra colocar minha opinião ali, entendeu? E aí eu falei assim, e aí Deus falou pra mim, você não me conhece, não tem como você falar de mim. Não existe essa possibilidade. Me conheça primeiro, depois vai falar de mim. Meu Deus. Muito forte, né? Porque assim, eu faço um paralelo, por exemplo, com uma audiência. Ali tem o juiz, tem o promotor, tem o advogado, tem as provas. Só que toda vez que tem a testemunha que viveu a situação, é diferente. Então, assim, você só vai conseguir falar daquilo que você viveu. Sim. É por isso que a gente sempre tem que estar falando sobre os nossos testemunhos, né? Porque você está falando aquilo que você viveu. Então, assim, você convence o juiz, você convence o promotor, você convence até mesmo o cara que está ali. Sim, como réu daquilo. E Biel, com toda essa bagagem que você adquiriu lá na Jocum, com todo o seu estudo diário, o que você pode tratar assim como as experiências? O que você pode falar das experiências que você teve assim de realmente ver Deus agindo através da sua vida, cara? Eu tenho algumas, né? Você quer que eu fale as experiências, que eu conte as experiências pode em si? Pode contar. Eu lembro que eu vou contar assim, marcaram, né? A primeira vez que eu orei por alguém, a pessoa foi curada. Vai ficar marcado na minha vida toda. Né? Eu tava na rua, a gente tava na sala de aula estudando, né? E aí o professor falou, cara, vocês têm que ser ousados. O reino de Deus é ousadia. Escreve o que você quer viver com Deus. Coloca no quadro. E eu lembro que eu falei pra Deus, eu quero orar e uma pessoa ser curada. Tipo, pra mim isso era distante ainda. Eu vi os caras, nossa, cresceu a perna, a pessoa foi curada, tá? Levantou da cadeira de rodas. Fala assim, nossa, coisa, meu Deus, comigo nunca acontece isso. E aí eu coloquei, e aí logo depois daquilo a gente saiu pro evangelismo.
E quando a gente tava andando na rua, tinha um senhor do outro lado com uma muleta sentado na calçada. Aí eu passei, fingi que não vi. Aí o Espírito Santo falou: você pediu, eu tô te dando a oportunidade. Cabe você ir ou não. Aí eu falei: eita. Falei: vou fingir que eu não vi, vou fingir que não vi. Vou reto. E aí eu fui andando e o Espírito Santo me incomodando: você vai deixar ele ali? Você vai perder a oportunidade. Porque você, quando se trata de cura, você tem um bloqueio muito... Já tem um bloqueio pra tudo. Pra falar de Jesus já é um bloqueio por conta do nosso orgulho, por conta do medo. O que a pessoa vai achar de mim? Se eu falar alguma coisa errada? E se não for? E se eu falar e a pessoa não aceita Jesus? O que eu vou ser? Você sempre tem um bloqueio. Aí quando entra na cura, tem um upgrade, que é o quê? Vou orar falando que meu Deus cura. E se não curar? E aí? Será que... E aí, entendeu? A dúvida maior, às vezes, não é a falta de fé da pessoa, até é sua, né? É a sua falta de fé. Porque um dos fatores importantes da oração da cura é a sua fé. É o que você alimenta, entendeu? Quando os discípulos, eles têm um momento onde eles descem para curar uma pessoa, eles não conseguem curar, não conseguem exortar a pessoa, né? Acho que tinha uma questão do demônio, ele também não consegue expulsar, enfim. Jesus, ele fala pra eles, ele fala assim, homens de pouca fé, porque duvidaram. Então, tipo assim, Pedro também, né, quando ele vai andar sobre a água, tipo, ali foi a fé que fez ele afundar, tipo, ele não olhou pra Jesus, tipo, desviou o olhar. Isso, olhar pra circunstância. Entendeu? Então, tipo assim, a gente aprende que a fé te afasta de viver isso. A nossa falta de fé afasta a gente de viver essas curas, sinais, maravilhas, né? Então, tipo, foi muito doido. Aí eu tava lá, e aí eu falei: vou. Peguei a mão da minha líder e falei: vamos lá. Tem que orar pra aquele senhor. Eu pedi pra orar por cura. Tem um cara ali precisando de cura. Então tem que orar por ele. E aí eu lembro que eu orei. Ele falou: cara, o tiozinho tava todo quebrado. Eu me arrependi na hora que eu perguntei o que ele tinha dor. Na hora que eu perguntei, eu me arrependi automaticamente. Porque parecia uma carta. Era fêmur, sei lá, quadril, pé, fratura. Era tudo. Se levantasse a mão, ia. Aquele ali já... Acho que Deus colocou logo o que já tava como. O tiozinho precisava de um lata velha espiritual. Ele precisava da reforma completa. Eu falei assim: Deus, achei que ia ser uma dor de cabeça, né? Assim, pra iniciar um negócio mais leve, né? Já veio logo uma lapada. E eu lembro que eu perguntei: por que você tá usando? Mas por que da muleta? É por conta dessas lesões? Ele falou: não. Essas lesões, elas me incomodam, mas o que me atrapalha é o meu pé. Eu tenho muita dor no meu calcanhar, na minha sola. Ele foi explicando o motivo e a razão. Então eu não consigo pisar ele no chão. Eu preciso da muleta pra andar. Eu não consigo encostar ele no chão. É interessante. Posso orar pelo seu pé? Pode orar pelo meu pé. E aí eu peguei, comecei a orar pelo pé dele. E aí terminei de orar. Meu Deus, que ele ter sido curado. E eu abri o olho. Aí ele olhou pra mim assim, eu falei: faz o teste aí. Aí ele bateu o pé uma vez. Aí ele bateu o pé 2, bateu o pé 3, bateu o pé 4, começou a bater o pé, falou: não tem mais dor. Falei assim: não tem mais dor? Ele não. Eu falei assim: que isso, que da hora. E aí eu lembro que tava passando duas senhoras atrás de mim na rua, ao mesmo tempo. Aí ela me ergueu e falou assim: eu tô com dor no pulmão, ora por mim. Eu tô com problema, ora por mim também. Meu filho tá ruim, ora por mim que tá lá em casa. Eu falei assim: gente, eu me senti tipo Jesus, tá ligado, né? O pessoal chamando assim, encostando. Eu falei assim: que isso? E aí aquela experiência ficou marcada. Aí eu lembro que um fato muito engraçado, né? É que uma coisa que a gente tem que aprender, que eu falo muito pro pessoal, é que a cura, o mover, tudo, ele só te leva a um propósito, a salvação. O único foco de Deus é nisso tudo, em gerar palavras de conhecimento, curas, essas libertações, é para que a pessoa possa encontrar Jesus, para que ela possa ser salva, para que ela possa reconhecê-lo como o Senhor e Salvador ou voltar para os caminhos dele, né? Então naquele momento eu me empolguei tanto com a cura que eu fui embora, deixei o tiozinho lá, fui embora pulando, falei: foi curado pra minha líder. Aí quando eu tava aí no Espírito Santo: você nem perguntou se ele quer aceitar Jesus, eu voltei correndo. Aí eu falei: o senhor quer aceitar esse Deus que te curou? Ele falou: eu quero. Aí ele aceitou Jesus naquela tarde, né? E aquela experiência lá marcou a minha vida, porque acho que foi ali que deu start. Depois eu tive uma outra experiência muito marcante na aldeia indígena onde eu fiquei. Que eu orei por um senhor que ele não conseguia abrir o olho, né? O seu Joel. E... aldeia indígena onde isso? Mato Grosso do Sul. Foi quando eu fiz o meu prático de missões, eu fui pra lá. Certo. E aí ele não conseguia abrir o olho. Ele tinha problema de vista, mas ele também não conseguia mais abrir os olhos. Ficava fechado, né? E aí eu lembro que com os olhos abertos ele conseguia enxergar um pouco. Mas ele tinha muita dificuldade de abrir, né? Tinha muita dor. Então ele não enxergava muito bem, né? Ele andava com ajuda e tal.
E aí ele sentou e um fato muito curioso é que eles nos viam como talvez o milagre deles, como a resposta que eles oravam. Meu Deus. Né? Quando a gente chegou na aldeia, algo que marcou muito é que o pessoal da região nos via, a nossa equipe missionária, como uma resposta, como alguém que poderia levar algo que ia mudar a história deles. Né? A gente ficou hospedado na igreja da aldeia, né? Na maior igreja que tinha na aldeia. Eu lembro que um dos cultos, o senhor, seu Joel, me chamou, né? E ele falou assim, você pode orar por mim? Eu falei, o que o senhor tem? Eu não consigo abrir os meus olhos. Eu vi que ele estava com o olho fechado. Eu tenho muita dor. E minha visão também está muito ruim. Né? E aquilo me marcou muito porque ele, naquele momento, eu olhei para ele e eu via que eu era a esperança daquele homem, sabe? Tipo assim, que ele já tinha tentado de tudo, que ele já tinha ido no médico e que ele não tinha mais esperança, mas que aquele homem tinha fé que existia um Deus que podia curar ele. E ele depositou a fé naquele Deus em alguém que estava sendo obediente. Então, eu lembro, acho que eu nunca orei com tanta fé na minha vida. E com tanto medo também, porque eu falei, cara, porque às vezes a gente traz para nós o que não é certo. A gente não pode trazer para nós somente, né? A gente também tem que entender, né? Todo mundo espiritual, mas você traz para você, né? Você também tem uma parcela de culpa nisso. Né? E se eu não tiver fé suficiente, Deus, e aí? E eu lembro que eu orei por aquele homem e ele abriu o olho, mano, na minha frente. Ele abriu o olho na minha frente. E ele começou a chorar, cara. Ele chorava. Imenso, cara. E eu chorava junto. Já tá chorando aqui. E foi algo que me marcou muito. Porque ele vê essa esperança, sabe? E eu falei assim, Jesus, eu quero ser mais parecido contigo. Amém. Cada vez mais para que mais pessoas possam, que eu possa ser a esperança de mais algumas pessoas, não pelo Gabriel, mas pelo que o Gabriel carregava, porque ele não viu o Gabriel naquele momento. Ele viu, talvez, o tanto que a gente buscava Jesus, não só eu como a minha equipe, o quanto nós buscávamos, o quanto nós estávamos cheios. Então ele viu a presença de Deus, a possibilidade de, através da nossa vida, ser liberada a cura sobre a vida daquele senhor. Né? E depois ele saiu espalhando para a aldeia inteira que ele tinha sido curado. E aí foi uma loucura, e pensa só, porque foi algo que impactou muito. Né? E eu lembro que eu virei amigo dele, né? Depois eu perguntei para ele, ele chegou para mim um dia e perguntou se eu podia dar uma Bíblia para ele. Olha só. Né? Você pode me dar uma Bíblia? Ele chamava de pastor. Pastor, você pode me dar uma Esse aí Bíblia? aceitou Jesus também, né? Ele já era da igreja. Já era, né? Ele já frequentava a igreja ali da aldeia, só que é um pouco diferente a cultura deles da nossa, né? Não que não seja evangelho, óbvio que eles adoram a Deus, eles fazem os cultos, leem a palavra, mas culturalmente é diferente, né? E aquele dia eu acho que talvez ele tenha tido... Ele ouviu sobre Jesus, ele cresceu ouvindo, mas talvez naquele dia ele teve um encontro real, né? O que motivou talvez ele a vir pedir a Bíblia para mim, né? Ele já era um senhor de idade, e quando eu dei a Bíblia também foi algo marcante, porque eu lembro que eu dei a Bíblia e ele chorava. E eu dei uma Bíblia. E ele, quando ele abriu a Bíblia, ele chorava na minha frente, sabe? E o seu Joel, ele me abraçava. Eu falei assim, quantas Bíblias a gente não tem em casa? Quantas Bíblias eu não tenho na minha casa? Sabe? E às vezes pra mim isso é tão simples. Olha o que a palavra de Deus significa pra alguém. Olha o poder que ela tem na vida de alguém. E o que eu tô fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com isso? Será que a gente valoriza realmente o poder da palavra? E a evidência do milagre para ele também, né? Verdade. Porque ele não conseguia abrir o olho. E aí ele consegue abrir e ver a palavra de Deus ali para ele ler, para ele ter acesso na hora que ele quiser. Agora, cara, é libertador para a vida dele. Sim. Ele foi alguém assim. E algo que engraçado dele é que ele não voltou a enxergar 100%. Ele abriu os olhos, ele conseguia, só que ele via, ainda enxergava mal. Ele não tinha 100% da visão, não foi curado 100%. Eu fiquei questionando a Deus, né? Deus, por que o Senhor liberou isso, talvez aquilo? Só que naquele momento, pra ele não importava, sabe? Pra ele não importava. Pra ele o que importava era o que tinha acontecido. E só aquilo já foi suficiente pra ele mergulhar de uma vez, entendeu? Então, tipo assim, pra mim não foi completo.
com os meus olhos. Para ele já era o suficiente. Para ele tinha sido mais do que perfeito. Sofia, com isso que ele tá falando, assim, que ele pediu uma experiência e foi específico e começou a viver isso, você tem algo que você espera que Deus use você assim? Espero. Eu penso assim em ser a resposta de oração de alguém. Por exemplo, como é que é o nome do moço? Seu Joel. O seu Joel. Quantas vezes talvez ele tenha pedido para Deus, ó, me envia alguém para curar a minha vista. Então eu quero ser resposta de oração para a vida das pessoas. Nem que seja um abraço ou um oi, como você tá? Eu quero ser usada para ajudar as pessoas e deixar as pessoas felizes e que as pessoas aceitem a Jesus e tenham um relacionamento com Deus. Amém, filha. É isso aí. Oh, meu Deus, que orgulho. O pai ouvinte é a lágrima escorrendo ali. Vamos lá, vamos pro foco. E posso fazer uma pergunta para ele? Para outros meninos, meninas que irão viver essa experiência, como não deixar isso subir pro coração? Porque pode inflar o ego, né? Importante essa pergunta, hein? Com certeza. Qual o conselho que você Eu deixa? tenho a resposta para isso, né? Eu creio que eu tenha. Eu acho que isso tudo é uma consequência da sua vida com Jesus. Isso tudo é uma consequência do que você busca viver com Ele. Então, em Marcos 16, fala que os sinais acompanharão aqueles que creem. Né? Então, ou seja, não é você que persegue, é os sinais que te perseguem. Mas perseguem quem, Gabriel? Quem crê verdadeiramente em Cristo. Né? O nosso foco tem que ser por conhecer a Jesus. O seu coração, ele tem que estar voltado por amar a Jesus e conhecê-lo. Conhecê-lo. E quando o nosso coração está nisso, automaticamente os milagres, as curas, as maravilhas começam a acontecer. Por quê? Porque Deus não tem como. Você só libera aquilo que você está cheio. E para você ser cheio do Espírito, você não vai buscando algo. Você vai entregando algo. Com Deus, você entrega o seu tempo. Você entrega o que é de mais valoroso para você hoje aqui na Terra, para passar horas lendo a Bíblia, orando talvez. Então, quando você dispõe dessa entrega para o Espírito Santo, você é cheio dele. Mas tudo começa na base do relacionamento. Então, acho que se você é um jovem que está disposto a viver isso, se você é um jovem que está disposto a viver curas, milagres, maravilhas, entenda onde está o seu coração. Porque o seu foco não tem que ser em viver somente a cura, milagre e maravilha. Isso é incrível. A gente tem que buscar isso, sim. Nós temos que ser usados porque Jesus já liberou. O Espírito Santo está aqui. Isso está acessível pra gente. Só que o seu coração tem que ser em conhecer a Cristo. Jesus fala que muitos vão bater na porta do céu e ele vai dizer, apartam-se de mim, pois eu não vos conheço. Eles vão falar, mas eu expulsei em teu nome, eu curei em teu nome. Ele vai falar, mas eu não vos conheço. A única coisa que te afasta da salvação, a única coisa que te afasta de se aproximar de Jesus, é você não conhecer a Ele. Sabe? Então, Gabriel, e eu vou responder a pergunta que eu fiz para a Sofia. E eu um pouco importo, sabe? Se quem não está no mesmo propósito que a gente, eu vou começar a comentar alguma coisa fora do que a gente está, fora do que a gente espera, porque a gente também não espera só elogio, não. A gente recebe muito comentário maldoso, mas aí quando você entra no perfil da pessoa, você vê que o problema não está na gente, cara. E você uma vez compartilhou algo no outro podcast em que você foi comer um lanche e você passou por um lugar que uma criança te cumprimentou e todo mundo achou estranho. Você lembra disso? Não? Lembro. Nossa, é forte. Eu não contei. Acho que ele escondeu da minha mente esse testemunho pra você falar, hein? Lembro. Como é que foi? Esse dia foi... Calha com isso que a gente falou, sabe? A gente foi abençoado lá no Mato Grosso do Sul com uma viagem para ir para Bonito, né? Com o pessoal da igreja que a gente estava hospedado. E na volta dessa viagem, eu lembro que eu vim no carro, assim, eu falo, eu gosto de falar. E eu vim no carro conversando com o motorista e a gente tava conversando e tal. E eu falei pra ele, cara, os sinais tem que acompanhar, sabe? Quando você ama Jesus, quando você tá enraizado nele, vai ser automático, sabe? Você não vai precisar ir atrás. Pedro, quem curava era a sombra dele. Olha que loucura. Eu falava assim, cara, Pedro é a sombra. Tem uma passagem da Bíblia que fala que a sombra de Pedro curava. Olha só, quanto que ele estava imerso em Jesus. Eu falei assim, nós temos que buscar isso. A gente parou num posto para abastecer. Aí eu desci do carro, tava no banheiro, lavando a mão. E aí eu virei pro lado, tinha um menino. Não lembro agora, ele devia ter uns 13, 14 anos, enfim.
E ele virou pra mim e falou, oi. Falei, oi. Saí. Aí quando eu saí na porta, tinha uma senhora. Ela olhou pra mim, tipo, tava com o olho arregalado. E eu falei assim... Aí eu passei, né? Olhei, ela falou... Você não tá entendendo? Ele te falou oi. Aí eu falei assim... Sim, oi pra você também. Falei pra ela, né? E ela falou... Não, você não tá entendendo. Ele te falou oi. Eu falei, sim, eu entendi que não falou oi. Né? Aí ela falou... Ele tem um nível elevado de autismo. Ele não conversa comigo, não conversa com a mãe dele direito. Ele mal e mal fala com as pessoas. E ele foi até você e te cumprimentou. O que você tem? Sabe? E um bom crente evangelista não perde a oportunidade, né? Na hora que tem a brecha, a gente já tá falando de Jesus. E naquele momento, eu tive a confirmação no meu coração da conversa que eu tinha acabado de ter. Eu não precisei falar com ele, eu não precisei falar. Eu simplesmente ele veio atrás de mim e falou. E depois, quando a gente entrou no restaurante, a família dele tava lá, a mãe, eles estavam lá comendo, lá na loja de conveniência. E eles me chamaram pra sentar na mesa com ele, que iriam pagar coisa pra me comer, né? Eu falei, não, obrigado, tudo mais. E ali a gente conversou, e ele começou a conversar comigo, começou a contar do videogame, dos jogos, tipo assim, normal. E a mãe arregalada, a avó arregalada. E eu falei pra ela, quando ela me perguntou, eu falei, isso não é o Gabriel. Isso é o que habita dentro do Gabriel. É a presença do Espírito Santo. Nossa, que forte, né? Realmente é sobre a presença do que habita em nós, né? Muito forte. É verdade. Gabriel, enquanto você toma mais uma aguinha, eu tenho um recadinho dos nossos parceiros para você. Pessoal, hoje eu tô aqui para falar do Grupo FTS. Olha, o Grupo FTS ele é especialista em cabeamento estruturado, instalação de câmera, automação da sua casa. Você vai comandar todos os equipamentos, todos os seus interruptores, acender e apagar a luz por comando de voz através da Alexa. Então, para contratar o Grupo FTS, mira aqui no QR Code e fala com eles através do Instagram. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Voltamos aqui, pessoal. Que testemunho forte, né? Demais. Até esquecemos de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilhar essa live com o maior número de jovens e pessoas que vocês conhecem, né? Para poder ter acesso a essa mensagem que o Gabriel passou hoje aqui pra gente. É isso né, aí, Emerson? com certeza. Gabriel, se você pudesse deixar um recado aí para os jovens que estão meio assim, pô, será que missão é muito difícil? Será que eu tenho que me entregar demais? O que você falaria, amigo? Eu acho que a grande comissão é para todos, né? A grande comissão foi deixada para nós. Quando Jesus ele deixa lá em Mateus 28, em Marcos 16, ide por todo mundo, prega o evangelho, né? Isso já foi descrito, isso é uma função. Às vezes nós se perdemos nisso. A gente fala, não, isso não é para mim, isso é para outra pessoa. Obviamente cada um tem um papel no reino. Mas uma coisa você tem que entender, que essa é a sua missão real. O nosso papel, o papel dessa geração é trazer o céu para a terra. Né? Na oração de Jesus ele fala, assim na terra como é nos céus. E o nosso papel é realmente trazer essa realidade para a terra, buscar viver isso, ser apaixonados por Jesus e viver o sobrenatural dele. Então, o recado que eu posso deixar para vocês é, vença o seu orgulho, vença o seu medo, seja uma pessoa ousada, seja uma pessoa destemida, foque em Jesus. Porque é só dessa forma que você vai conseguir quebrar todas as barreiras e viver o melhor dele. Começar a experimentar esses sinais, dessas maravilhas que a gente comentou e de muito mais. Porque ele falou que nós faríamos obras muito maiores do que ele fez. Aleluia! Aleluia! É isso aí. E aí, Danielane, qual que é o resumo de hoje? Lá no alojamento já era o teste, né? Para ele poder viver missões, porque ali ele estava com pessoas de vários estados, diversas culturas. Isso é verdade. Ali ele já estava sendo forjado por Deus para viver nesse Sim. campo missionário que ele faz hoje. É um trabalho muito lindo. E assim, o seu semblante se transforma quando você fala de Jesus. Você não percebe, mas assim, o brilho do seu olho muda. E eu espero que você nunca perca isso. Saiu do campo de futebol pro Pro campo campo missionário. missionário. E aí, Sofia? Qual que foi o resumo aí que ficou pra você, mano?
o resumo que ficou pra mim é muito claro que quando ele tava no meio do futebol, as pessoas falavam que ele ia rodar o mundo pra jogar o futebol. Mas quando ele foi... É o que o senhor tinha falado, né? De que às vezes a gente tá 1 minuto de chegar no que a gente quer, mas não é o que Deus quer. Então, depois, quando ele foi pro contexto da igreja, as pessoas falavam pra ele que ele ia rodar o mundo fazendo missões. É isso aí. Então, é o propósito de Deus, assim. Claro. Biel, quer mandar um beijão aí pra alguém, filho? Ah, não, só pra... Ah, vou mandar pra galera, a galera que eu amo muito, vou mandar pra galera da Em Chamas, né, lá da igreja, tô de verde que aqui, eu lidero ó, lá, já tá representando eles, né, mandar pra minha família no geral, e um especial pro Major, né, Major e Sterk e Maluzinha, né, que estão indo embora, né, eles têm um carinho muito grande no meu coração, um beijo, um abraço pra vocês aí. É isso aí. E eu te espero no próximo episódio com mais um testemunho marcante de cura.